porque eu tenho aqui hoje a companhia do Dr. Gustavo Rodrigues Valles, que é um advogado trabalhista e, afinal de contas, os funcionários dentro de uma casa, seja qual for a função, merecem um contrato de trabalho com aquilo que é justo. Mas o que deve conter um contrato de trabalho de um empregado doméstico? Então, essa é a pergunta difícil de responder, complexa. Mas olha, de certa forma, é quase a mesma coisa que fosse um trabalhador normal. Pelo seguinte, em 2015, a Dilma, então presidente, sancionou uma lei que fala que todo empregado doméstico vai ter o mesmo direito que o empregado. Vamos falar normal, né, com carteira registrada, inclusive obrigatório registrar a carteira. E acabou ficando muito parecido, só que a peculiaridade ele vai dentro da sua casa e muitas vezes ele mora na sua casa, às vezes serve de residência dele, especialmente no caso de um cuidador, por exemplo, né? E muita gente pergunta, puxa, como é que eu faço? Porque quando você vai trabalhar, acabou o seu horário, você vai embora e é simples, mas a pessoa não vai embora, ela mora lá. E aí começou a dúvida, puxa, e agora? Quais são os direitos? O que é hora extra, né? Quando que é hora extra, quando que não é? Na prática, Rita, é bem simples, é só deixar tudo combinado. O contrato é feito com carteira, tem que registrar no e-social, que é um sistema do governo, que é obrigatório usar, tem que pagar com holerite, tem que controlar os horários em um livro ponto, e se fizer tudo direitinho, não tem problema, é uma vida normal. Gostei disso, se fizer tudo direitinho, mas eu acho que a realidade não é essa. Então, é que é difícil, né? Imagina o seguinte, imagina no caso de uma cuidadora de idoso, nós tivemos um caso muito parecido, bem típico desse recentemente. A idosa contratou a pessoa para trabalhar, ficar 12 horas ali à disposição, mas no meio da noite ela passou mal. E aí chamou, pelo amor de Deus, me acudir, a pessoa teve que levantar e trabalhar no meio da noite. Puxa, como é que fica isso? É difícil, né? Às vezes a pessoa mora com você, está no horário de descanso, almoça junto, vê televisão junto, né? E aí, trabalha, é amigo, é companheiro, como funciona, né? Então, o segredo é sempre, né, por ser tão complexo, conversa com o advogado, vê caso a caso como é que é, combina direitinho, deixa tudo anotado, tudo registrado, uma maravilha para o advogado chegar uma pessoa com tudo anotadinho. E se for uma relação saudável, né, as duas pessoas estiverem ali de boa fé, Rita, costuma não dar problema, é bem difícil dar problema. Entende que é uma coisa até um pouco mais humana do que jurídica? Agora, quais são os benefícios e, claro, além dos benefícios, tem o contraponto dos riscos também de sim. contratar uma pessoa, uma cuidadora ou uma empregada que vá ficar dentro de casa? Perfeitamente. Olha, então vamos pensar o seguinte, se ele é um trabalhador que tem os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador, se ele extrapolar o horário, tem hora extra, até aí tudo bem. Se ele ficar doente, imagina uma pessoa que precisa carregar muito peso, trabalha muito tempo curvada, acaba tendo problema nas costas, isso é um acidente de trabalho. E hoje, no que a gente está vivendo, a pandemia, as mídias sociais, tem muita gente ficando com depressão, com ansiedade. Até isso é uma preocupação que quem tem um empregado, vamos chamar de doméstico, tem que ter. Porque aquela pessoa que está ali dentro da sua casa, está ali te ajudando, ela está à sua disposição, ela está sob sua responsabilidade. Então, é óbvio que a pessoa ficar com uma depressão é algo muito mais complexo, né? Mas imagina uma casa, a gente sabe que infelizmente às vezes tem, que trata a pessoa meio mal, pode ter uma grosseria, a pessoa perde um ente querido e fala, não quero saber, faz o que tem que fazer. Puxa, isso pode impactar a pessoa de uma forma, isso acabar virando algo muito problemático, né? Então, o que eu recomendaria na prática para trabalhar todos esses riscos? Sempre deixar tudo bem documentado, horário, pagamento, contrato de trabalho bem escrito, com todas as garantias, né? E, repito o que eu falei antes, tratar a pessoa com muito carinho, né? Tratar a pessoa como um membro da família de fato e ter muita atenção, qualquer probleminha de saúde, caminha para o médico, pede para dar uma olhada, é importante acompanhar a saúde antes que ela seja deteriorada. Essa é a maior prevenção que pode ser feita. Quer dizer, isso é menos risco de problemas para o contratante. Exatamente. Que é o E empregador. cuidado com a pessoa que serve dentro da sua casa, que com certeza a pessoa acaba se tornando quase que um membro da família. Quase um membro da família, né? Quando tem essa boa relação que você comentou.
Então, mas tudo tem que ser documentado. Mas às vezes acontece, por exemplo, da pessoa não dormir no emprego, ela vai embora para a casa dela, mas ela trabalha menos dias, porque a partir de 2 vezes na semana é um empregado doméstico, é considerado um empregado doméstico. Ou quantas vezes é necessário que esta pessoa vá a esta casa, a esta residência, executar o seu trabalho para ser considerado um trabalhador doméstico e tenha que ter esse contrato? Rita, ótima pergunta. Como tudo no direito, depende bastante. Tem casos que a pessoa vai uma vez por semana só, durante 10 anos. A família conta com ela ali, se ela não falta, né? Meu Deus, aquele Deus nos acuda. Até nesses casos pode ser considerado, porque a lei fala que empregado é a pessoa que trabalha pessoalmente, ela não pode mandar um primo lá na sua casa para trabalhar no lugar dela, ela recebe por isso, não é voluntário. E muitas vezes você vê um parente que vai ajudar o outro e vai querer vínculo de emprego, fala, poxa, mas espera, a gente não combinou o dinheiro, onerosidade, isso é importantíssimo. A habitualidade, que é isso que você me perguntou, é habitualmente. Toda semana, puxa, por 10 anos. Mas, via de regra ali, se for alguém perguntar, 2 vezes por semana, 3 com certeza, 2 vezes por semana já pode ficar atento. É um empregado doméstico, não é mais uma só diarista. Aí deveria fazer um contrato de trabalho, um registro em carteira, com tudo especificado 2 vezes na semana, e aí tudo isso deve ser relatado. Exatamente. A maior importância de deixar tudo documentado é que está provado. Você não precisa depois arrumar uma testemunha, né? Ter que conversar e convencer e depender ali de uma situação que às vezes foge do seu controle. O papel nesse ponto ele ajuda bastante, porque no final das contas, quem contrata está contratando para deixar tudo combinado, cumprir o combinado e não ter problema. E quem está indo trabalhar quer ter segurança também de que vai prestar o serviço e vai receber o que tem de direito. Então, deixar tudo redondinho. De preferência, conversa com um especialista, com um amigo que seja, né, que seja da área do direito, porque você tem como evitar muita coisa que às vezes as 2 partes nem sabiam que estava errado e vai descobrir o dia que tem uma discussão e, puxa, é tão desgastante, é tão difícil de resolver depois, né? E ninguém quer encrenca, né? Ninguém quer encrenca. Antes da efetivação dessa lei, de ser sancionada pela presidente na época, os empregados domésticos, muitos deles, não tinham carteira, registro em carteira, não tinham contrato de trabalho e muito menos os direitos de um trabalhador em CLT. Ou seja, não tinham fundo de garantia, não tinham os 40% no caso de uma demissão, né, de um desligamento daquele trabalho com aquela família. Hoje tudo isso já está incluso. Quais são os direitos, então, deste trabalhador? Depois a gente fala sobre deveres, mas quais são os direitos deste trabalhador doméstico? Perfeito. Igual a todo contrato de trabalho. O fundo de garantia é muito importante, né? É uma garantia contra o desemprego surpreendente, a pessoa não esperava perder o emprego. O 13º tem que pagar, né? E tem aquelas 2 parcelas, uma em novembro, uma em dezembro. As férias, trabalhou 1 ano, tem direito de tirar 30 dias de férias. Se faltar, tem uns descontinhos, aí tem que ver caso a caso. Mas as férias têm que ser dadas, a pessoa trabalhou 1 ano, tem direito às férias. Ela vai ter mais 1 ano para tirar essas férias, tem que tirar dentro do prazo. Controle de horas, 8 horas no máximo por dia. Se quiser fazer 12 horas de trabalho, dá para fazer 12 horas, mas para descansar 36. O básico do básico é isso. O controle de hora, esses direitos básicos. Se for mandado embora, você apontou muito bem, a multa do fundo de garantia, que é para a pessoa ter um fôlego, né, poder se reestruturar, às vezes demora para arrumar emprego. Tem que recolher o INSS, porque essa pessoa depois vai precisar se aposentar, para parar de trabalhar, então você tem que todo mês, né, fazer direitinho as declarações, emitir, recolher. É bem simples, na verdade, mas para garantir, como fala com o contador, ele faz tudo isso de facinho, ele salva vidas. Tira esse peso da sua consciência. Agora, Exatamente. doutor, para a gente, e nós estamos aqui, gente, colocando para vocês as situações, os direitos e os deveres, né, ônus e bônus de ter um empregado doméstico em qualquer uma das funções dentro de uma casa, seja ela qual for, mas que nós
não tenhamos que buscar um advogado, que seja só o contador para poder fazer aí, equalizar esses gastos todos que a gente tem com o empregado doméstico, mas que seja uma coisa justa. Porque a partir do momento que vai para a justiça, aí é muito mais complicado. Então, assegure-se anotando tudo, fazendo o livro de horas, entrada e saída, Isso. que essa foi uma coisa que você colocou, doutor, e que eu achei interessante abrir um parênteses. Este livro tem que ser um livro oficial, que a gente compra na papelaria próprio para esta anotação, ou poderia ser feito em um caderno, que tipo, tem que ser brochura para que não se arranque as páginas, não haja adulteração em horas e etc. Tem alguma regra para este caderno de horas? Ótima pergunta de novo, você tá afiada, nossa. Olha, não precisa ser nada oficial, pode ser um caderninho de papelaria normal. O importante é que seja o trabalhador que anote, que seja verdadeiro, anote corretamente os horários. E uma pegadinha que muitas vezes acontece, os horários não podem ser iguais, que a gente chama de horário britânico. Todo dia ela chega às 8, todo dia ela sai às 17, todo dia para o almoço meio-dia e volta às 3 horas em ponto. Não pode, porque isso aí não para quem tem boa... Mas é difícil de acontecer. É quase impossível de acontecer, por isso que já se entendeu na justiça que assim, bom, se isso acontecer, já estava pré-anotado, isso é fraude. Já virou até súmula, né? Os tribunais de Brasília falaram, não, quando isso aí, vamos presumir que é fraude, a menos que se prove o contrário. Então, um caderninho simples, bem anotado, sem rasura, né? Ou se tiver rasura, puxa, passa limpo, colhe a assinatura, deixa tudo guardadinho, né? Então, algo que mostra que houve ali algo lícito, algo íntegro, que não teve nenhuma divergência de nada. Rita, se me permite, teve uma coisa que eu lembrei que me perguntaram recentemente sobre trabalhador doméstico e que foi difícil de responder. Uma senhorinha ela está, puxa, infelizmente, toda debilitada, as costas, joelho, a idade chega para todo mundo, né? E ela contava com uma pessoa na casa dela para ajudar ela, e essa pessoa pegou Covid. Ela ligou pra gente, nos conhecia, falou, o que eu faço, Eu peço para mandar outra pessoa, mas eu não conheço, é minha casa, e posso pedir para ela vir mesmo assim? Ela tinha uma outra pessoa que já trabalhava lá como uma cuidadora, né? E como é que funciona quando a pessoa tem Covid, o trabalhador doméstico tem o Covid, né? Pega Covid. Que é uma doença comum agora, né? Ainda não acabou, né? Não. Parece que está voltando e mais não volta. Fraca, mas tá aí. Então, olha... É muito novo, né? Sempre com muito cuidado, sempre analisando caso a caso. Por isso que a gente fala com o advogado não é só para a gente poder ter alguém para conversar. É porque realmente tem que ver às vezes uma vírgula diferente muda tudo, né? Nesse caso, o que eu percebi foi o seguinte, puxa, de novo, é um trabalhador como qualquer outro. Se você é responsável por ter a pessoa saudável e ela está mal, ela está com Covid, ela tem que ir para tratamento, ela não pode trabalhar. E se você está com outra pessoa, nesse caso o cuidador, e você traz uma pessoa com Covid... para trabalhar naquele meio ambiente, você está colocando a vida do outro em risco. Você está colocando a vida do outro em risco, além da sua, além dos seus familiares, né? Recomendação, mesmo em casa, máscara, né? Lavagem de mãos, álcool gel à disposição, seguir o máximo dos protocolos, mesmo em casa, siga os protocolos de saúde. A pessoa ficou com suspeita, afasta por um tempo, pede para fazer o teste, tem que pagar o teste, ela não pode tirar do próprio bolso. E se tiver uma outra pessoa em casa, não deixa ela vir trabalhar contaminada. Isso é perigosíssimo, porque a pessoa que pegou Covid pode pegar na rua, pode pegar de um familiar em casa, mas se você tem uma pessoa que trabalha com você e uma outra que também trabalha ficou com Covid, você mandou ela vir trabalhar, se essa outra que estava saudável pegar Covid, presume-se que ela pegou ali dentro. No trabalho. Olha que perigo. Agora, eu preciso fazer uma pergunta, porque isso é uma coisa tão comum. Às vezes a pessoa está na situação de empregado doméstico, como eu falei, nas várias funções, mas, porém, ele almeja algo mais. Ele almeja um outro trabalho, aí ele manda currículo para um monte de lugar, mas aí ele está trabalhando ali. Aí o que ele faz? Ele sai, né? A pessoa, o patrão pagou todos os direitos, confiava naquele funcionário, ele foi trabalhar, não gostou de trabalhar lá. Não deu certo, ele pede para voltar. Aí ele está no auxílio... Seguro-desemprego? Auxílio-desemprego, tá certo? Ótima pergunta. E ele fala assim, não me registra não, porque senão eu vou perder o seguro-desemprego. Né? E aí, como já existia uma relação de amizade,
a pessoa fala assim, então tá, fica aqui, você vai recebendo aí o seu auxílio-desemprego, depois a gente registra. Aí essa pessoa, com o passo do tempo, consegue aposentar, está recebendo aposentadoria, que são duas situações diferentes, né? Sim, ótimo. E ela fala assim, não me registra não, porque senão vai me atrapalhar conseguir a aposentadoria, ou... se descobrirem que eu estou trabalhando, vão me tirar a aposentadoria. Isso acontece e eu sei de casos assim, não é um nem dois, não. Entendeu? Isso, para a Justiça do Trabalho, funciona de que forma? Quem está errado ali? Ai, caramba, olha, isso acontece bastante, né? Eu falei no começo que a melhor estratégia para se evitar o problema é tratar bem, né? Isso a gente fala para a empresa, a indústria, nós falamos, olha, trata o mais bem possível. Porque se é tudo combinado, ninguém vai reclamar, né? Mas na prática, Rita, puxa, não pode, né? A lei fala que não pode. Isso acontece com gente que recebe pensão, isso acontece com quem está recebendo o próprio seguro-desemprego, né? E você quer ajudar, tá bom, mas está abrindo um risco. Olha que interessante, você perguntou, o que a Justiça do Trabalho fala? Bom, a Justiça do Trabalho fala para o patrão que, escuta, ele era seu empregado. Mas ele me pediu. Mas você sabe que não pode. Mesmo assim, nos casos com a mais boa fé do mundo para ajudar o trabalhador, o patrão tem que responder depois. Pode ser multado, tem uns direitos, umas verbas que a gente chama de reflexos que tem que ser pago também, então dá problema sim. Só que na Justiça Federal, dá mais problema para o trabalhador, porque ele recebeu um benefício errado, né? De certa forma, houve uma fraude ali. Então, no final das contas, os dois saem com problema, um por causa de fraude e outro por causa de sonegação de direito trabalhista. Né? Então, o ideal é o seguinte, se possível, respeita a lei ao máximo. Tá? Se não for possível, é algo extremo, o advogado nunca pode recomendar que faça isso, né? Eu não posso recomendar que faça isso. Então, no máximo, um diarista, esporádico, uma ajudinha aqui, até passar. É bom fazer tudo certinho. Quando você faz tudo certo, você bota a cabecinha no travesseiro, você sabe que não vai acontecer nada de errado. E é isso que a gente quer, doutor. E eu quero agradecer sua participação comigo. Um prazer enorme. Perdão aí pelas perguntas, eu te coloquei numa sinuca algumas vezes. Aí que é gostoso. Porque assim, eu vou lembrando de casos e o que a gente quer é esclarecer para você, porque nós estamos com todo o Brasil. Vai que você conhece uma pessoa que está nessa situação, você vai poder ajudá-la, orientá-la a buscar um advogado para fazer da melhor maneira possível. E se for um caso simples, só de regularização da situação, procura um contador, que foi a sua sugestão também. O primeiro passo é o contador. Deu problema, aí vai no especialista, que é melhor, antes que dê um negócio muito maior. Doutor Gustavo Rodrigues Valles, muito obrigada por sua participação. Imagina. É um prazer enorme. Opa, e volte, porque a gente quer saber mais sobre estas coisas relacionadas ao trabalho, contrato de trabalhos, que é a especialidade dele.